Olá pessoal, meu nome é Israel AS e estarei abordando nesse vídeo os tipos de mensagens suportados pelo WCF. Até então nós criamos um serviço e consumimos esse serviço por uma aplicação cliente. Em momento nenhum nós não precisamos atentar a como esse envelope, essa mensagem é enviada do cliente para o serviço e como a resposta é enviada do serviço para o cliente. Bom, existem basicamente três tipos de mensagens que a gente pode estar utilizando no WCF. Cada um tem os seus prós e os seus contras, e é isso que a gente vai estar vendo como proceder para implementar isso na prática e o que ela traz de benefício para dentro para nossas aplicações. Bom, para poder exemplificar isso melhor, eu criei aqui um outro PowerPoint que de um lado, do lado esquerdo, eu tenho a aplicação cliente e do lado direito eu tenho o meu serviço. Bom, a primeira forma que nós temos aí de mensagem, de envio da mensagem, é o que a gente chama de request reply, ou seja, requisição-resposta. Tá? Então, quando você configura, quando você cria o contrato e não especifica nada, assim como nós fizemos anteriormente, o padrão adotado vai ser sempre request reply. Bom, nesse modelo, o que acontece? Vai chegar um determinado período que eu preciso invocar uma operação que está remota. O que vai acontecer? Via proxy, eu faço a requisição para aquela operação, o envelope caminha através do TCP ou de HTTP, depende de qual protocolo você está usando naquele momento. E dentro dessa mensagem, eu tenho o quê? O meu protocolo SOAP, toda a estrutura SOAP que descreve, nesse caso, a requisição para aquela operação. O serviço, quando recebe isso, vai fazer todo o processo e, uma vez que ele tem o resultado, ele devolve uma outra mensagem SOAP, só que aí contendo a resposta, ou melhor, o resultado do processamento para o cliente, para que aí sim ele tome uma decisão com aquele resultado e faça o que ele desejar. O que é importante notar aqui é o seguinte: durante a chamada do método e o retorno do mesmo, a tua aplicação cliente fica bloqueada, ou seja, é uma operação, é uma chamada síncrona. Isso quer dizer que, enquanto o serviço não te der o retorno, a tua aplicação cliente não consegue evoluir, você não consegue fazer outras tarefas, ela vai ficar travada aguardando o retorno do serviço. Tá certo? Então, esse é o primeiro tipo de mensagem e é o tipo que está sendo utilizado por todas as operações que nós criamos no nosso contrato. Bom, a segunda opção que nós temos aqui é o One Way. Como o próprio nome diz, a ideia dessa mensagem é que eu encaminhe a requisição para o serviço e o cliente, nesse cenário, não está interessado nem no retorno e nem em eventuais erros que possam acontecer durante o processamento daquela operação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Uma vez que eu envio a mensagem para o serviço, eu posso continuar trabalhando aqui sem esperar o processo finalizar, mesmo porque eu nem vou saber quando isso vai acontecer. Tá ok? Então, nesse cenário, a ideia é eu disparar e eu continuo trabalhando e não estou interessado no resultado daquela operação, independente se ela falhar ou se ela suceder. Um detalhe importante aqui é que esse tipo de operação ela não é 100% assíncrona. Tá legal? Porque veja só, se a quantidade de informação que você envia para o teu serviço for muito grande, enquanto toda essa informação não caminhar de um lado para o outro, você vai ter um bloqueio temporário do lado do cliente até que a mensagem seja efetivamente entregue do outro lado. Então é importante ficar bem claro isso para você não achar que a partir do momento que você chama o método, instantaneamente você já volta o controle da execução do teu cliente. Não é bem isso.
A mensagem precisa chegar inteiramente do outro lado para depois você conseguir continuar a execução do teu cliente. Obviamente que se a sua operação demorar para executar, isso não importa, porque como eu disse, a partir do momento que a mensagem já está do outro lado, se ela demorar 1 segundo ou 20 minutos, não importa. Você nunca vai receber o resultado dessa operação. Tá ok? Bom, e a terceira e última opção que nós temos aqui é a comunicação duplex, que nada mais é do que a comunicação bidirecional. Então, notem o seguinte, chega um determinado momento que eu preciso fazer a requisição para um método. Então, o que vai acontecer? Eu pego, invoco a operação do lado do cliente, o envelope SOAP vai ser criado e encaminhado para o serviço. Nesse momento, o serviço começa a processar aquela minha requisição. Se essa requisição, quando você encaminha essa requisição, eventualmente o serviço pode fazer o quê? Pegar em algum momento mais tarde, dar um callback para o cliente, tá certo? Então a ideia aqui é o serviço se comunicando com o cliente e está fazendo o papel inverso aqui. Então o cliente, o que ele fez? Ele executou uma operação, o envelope SOAP foi criado e enviado para o outro lado. Nesse cenário aqui eu posso continuar trabalhando, tá certo? E aí o serviço também continua, vai executar a operação que eu solicitei. Em algum momento, o meu serviço pode invocar um código do lado do cliente, ou melhor, ele pode encaminhar a mensagem de resposta para o cliente para que o cliente possa tratar isso. Esse tipo de comunicação, ele facilita bastante o modelo de eventos. Por exemplo, eu poderia ter, na verdade, ele vai simular o modelo de eventos. Então, o serviço é como se estivesse disparando eventos e o cliente se vinculando a esses eventos e aí, o que acontece? A partir do momento que o evento é disparado, todos os clientes que estão vinculados àquele evento vão ser notificados de que algo aconteceu do lado do serviço e você tomar uma decisão em cima disso. Isso daqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a incorporar isso dentro do nosso projeto de exemplo. Tá? Então, aqui, nós encerramos os 3 tipos, Request Reply, One Way e Duplex. Bom, agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, como que esses tipos se encaixam dentro do nosso contrato de exemplo. Então, vocês devem lembrar que nós temos aqui 4 operações. Recuperar a quantidade de recursos disponível, que retorna o decimal, analisar proposta, que retorna void, efetivar proposta, que também retorna void, e recuperar propostas que retornam array da classe proposta. Bom, o que vai acontecer aqui? Para a gente começar a analisar, olha só, nossa primeira operação, recuperar a quantidade de recursos disponível, a ideia vai ser o quê? Eu utilizar o processo, o tipo de mensagem request reply. Por que isso? Porque, na verdade, por que eu tenho que esperar o retorno desse método? Porque qual que é a finalidade do meu serviço? Ele me fornecer a quantidade de recursos que ele tem em caixa para que eu possa começar a criar as minhas propostas. Ou seja, eu não consigo evoluir sem antes pegar a quantidade de recursos que eu tenho disponível no meu serviço. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou encaminhar a requisição e eu só vou poder pegar o retorno dela, eu só vou conseguir continuar com o meu software, a executar o meu software do lado do cliente, a partir do momento que o serviço me der o quanto de dinheiro tem em caixa para poder trabalhar. Tá certo? Então, nesse cenário, o request reply se encaixa melhor. Tá legal? Porque como ele é síncrono, eu só vou conseguir dar sequência na execução da minha aplicação no momento que o recurso disponível voltar. Bom, a segunda operação que nós temos é analisar proposta. Tá? Nesse caso, a gente vai utilizar um tipo de mensagem one way,
Ou seja, eu vou disparar para o meu serviço aquele método, aquela operação, encaminhando a proposta de um determinado cliente. O que vai acontecer? Esse serviço vai analisar essa proposta, geralmente vai ser um processo demorado, tá? A gente vai até simular isso, vai ser um processo um pouco demorado, vai demorar lá alguns segundos, e aí, em algum momento mais tarde, o serviço vai notificar o cliente de que aquele processo, de que aquela proposta foi efetivamente analisada e vai dar o feedback para saber se ela foi aprovada ou rejeitada. Tá legal? O bacana é que nesse meio tempo aqui eu consigo estar trabalhando em outros processos. Tá legal? Bom, a terceira operação é efetivar a proposta. Nesse caso, uma vez que eu estou com a proposta que já foi analisada, eu vou pegar essa mesma proposta e encaminhar para o método efetivar a proposta para que ele faça o quê? Efetive a proposta dentro de uma base de dados, alguma coisa desse tipo. Então, aqui a ideia é eu disparar e o serviço faz todo o processo necessário para poder efetivar a proposta. Então, nesse caso, eu não me interesso pelo resultado da execução dessa operação. Bom, e finalmente, o último método que nós temos aqui, o recuperar propostas, também vai ser baseado no padrão Request Response. Então, eu vou requisitar para o serviço uma quantidade grande de informações e esse serviço vai me dar a resposta contendo todas as propostas efetivamente criadas no meu serviço. Tá legal? Bom, então, para que a gente consiga implementar esse PowerPoint, a primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar aqui para o nosso código e ver onde as coisas mudam. Bom, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui é o método recuperar a quantidade de recurso disponível. Ele vai ser baseado no padrão request reply. Tanto esse método quanto o último recuperar propostas, eles seguem o mesmo padrão. Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, por padrão, todas as operações estão nesse formato. Então, quer dizer o quê? Eu não preciso me preocupar em fazer mais nada, nem com este método e nem com este método. Tá certo? Nós vamos nos concentrarmos na mudança, na configuração desses outros dois métodos. Bom, então o que nós vimos aqui é que ambos serão do tipo one-way. Como que eu determino que esse método vai ser one-way? Na verdade, o meu atributo OperationContract possui uma propriedade chamada isOneWay. Tá legal? Então, o que acontece? Basta eu definir essa propriedade para true. Tá legal? Então, no caso, ambas serão one-way. Então, ambas eu tenho que definir para true. Bom, até então, sem muitos problemas. Um detalhe que vocês precisam se atentar aqui é o seguinte. Toda operação que for determinada, que for caracterizada como one-way, obrigatoriamente ela tem que retornar void. Qualquer coisa diferente disso, ele vai disparar uma exceção na hora que você for carregar o host. Então, ele não vai deixar nem você subir o serviço sem antes resolver esse problema. Bom, voltando aqui no nosso slide, nós temos aqui um detalhe importante que é o seguinte. O método analisar proposta, ele vai dar um callback para o cliente. Tá? E como que eu vou criar esse callback? Tá? Na verdade, esse callback consiste na criação de uma segunda interface. Tá legal? Essa segunda interface terá um método. Tá ok? E essa interface vai servir como base para os clientes que consomem o serviço criar essa estrutura do lado do cliente para que quando o serviço der o callback para o cliente, o serviço dispare o método que está lá no cliente e o método que foi fornecido por essa interface de callback.
Tá? Então, para a gente entender isso na prática, como isso funciona, nós precisamos criar aqui no nosso Solution Explorer, nesse mesmo projeto aqui de contratos, um novo item, na verdade uma nova interface, e eu vou dar o nome aqui para ela de gestor de crédito callback. Então, olha só, vou colocar aqui e gestor de crédito callback. O nome vocês podem ficar à vontade. Sempre, talvez, prefixar, aliás, sufixar como callback para ficar mais coerente. Bom, uma vez que eu crio essa interface, o que vai acontecer? Eu preciso colocar aqui qual é o método que vai ser disparado do lado do cliente. Nesse caso aqui, eu vou criar um método do tipo void e vou colocar aqui como proposta analisada, que como parâmetro ele vai mandar qual foi a proposta. Bom, aqui entra alguns segredos. Então, olha só, Operation Contract também. Tá? Mas notem, aqui não há a necessidade de decorar a interface com aquele tributo Service Contract, porque na verdade o contrato do serviço ainda continua sendo essa interface. Essa interface aqui só vai servir para você dizer para os clientes que o serviço pode disparar callbacks para ele. Então, ele pode utilizar essa interface para poder implementar isso do lado do cliente. Então, aqui, o que eu ainda preciso fazer é vincular esse callback na minha interface, no meu contrato de serviço. Então, aqui há também uma propriedade chamada Callback Contract. Então, o que eu posso fazer aqui? Especificar qual é a interface de callback. Então, notem, eu especifico aqui Callback Contract, Type of e gestor de crédito callback. Tá certo? Então, basta eu fazer isso que a gente já vai estar preparando, já vai estar informando aos nossos clientes desse novo comportamento que o serviço vai ter. Bom, outra coisa importante aqui, bastante importante, aliás, é a implementação desses métodos na classe que representa o serviço. Notem o seguinte, aqui naquele método analisar proposta, para simular um processo mais custoso, eu vou colocar um thread sleep aqui de 5 segundos. Tá legal? E aí, o que eu vou fazer? A ideia aqui é notificar o cliente quando o processo for finalizado, quando a proposta for analisada. Então, aqui eu preciso, de alguma forma, estabelecer a conexão com o meu cliente para que eu consiga disparar esse método lá do outro lado da comunicação. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? A gente sabe que a interface gestor de crédito callback é a responsável, é a que determina a estrutura do meu callback. Então, para que eu abra esse túnel de comunicação com o cliente, eu uso aqui a classe Operation Context. Só falta aqui referenciar referenciar o Assembly System.Service Model também aqui nesse serviço. Tá? Isso só está referenciado no contrato. Então, olha só. Agora aqui, o que eu posso fazer? Current, e olha só, Get Callback Channel. E aqui eu especifico o nome do callback, porque é perfeitamente possível eu ter várias interfaces que disponibilizam callbacks diferentes para situações diferentes, tá? Para vários serviços e assim por diante. Então, uma vez que eu analisei a proposta, tá? Então isso daqui simula a análise da proposta. Depois disso, o que eu faço? Proposta, ponto status. Aí você vai determinar se ela foi aprovada ou se ela foi rejeitada.
E depois de tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou disparar o evento lá do lado do cliente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar a proposta que o cliente me forneceu aqui, que eu fiz a manipulação aqui e agora estou estabelecendo o túnel de comunicação com o cliente e mandando essa proposta que eu acabei de analisar. Tá certo? Então, tudo isso é a implementação do meu método analisar proposta. Bom, aqui um detalhe importante é o seguinte: todas essas mudanças que nós fizemos, obviamente, principalmente no contrato, do contrato do serviço, isso vai interferir em como o documento WSDL vai ser disponibilizado, ou melhor, ele vai interferir nas informações que estão contidas no documento WSDL. Então, o que vai acontecer? Eu preciso, de alguma forma, atualizar a referência que os clientes fizeram no serviço. Porque aqui o que acontece? No vídeo anterior, nós fizemos a referência para o serviço e, na época, nós não tínhamos toda a configuração do serviço, ou seja, eu não tinha lá os métodos one-way, eu não tinha em momento nenhum especificado que haveria eventuais callbacks do lado do cliente. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso atualizar essa referência que foi feita anteriormente. Então, como que eu faço para poder atualizar essa referência? Então, notem o seguinte: uma vez que o serviço está no ar, tá? Então, eu vou só rodar aqui o hosting para que ele fique disponível. O que eu posso fazer do lado do cliente? Ops, algo aconteceu aqui. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Para que você consiga utilizar esse recurso de callback, nem todos os binds que são disponibilizados pelo WCF suportam essa feature. O TCP nativamente traz suporte. No caso do Basic HTTP Binding, que foi o que é o que a gente está usando na configuração desse serviço, tá? Ele não traz suporte a essa funcionalidade. Para que a gente consiga ter essa mesma funcionalidade sob o HTTP, eu preciso usar um outro bind aqui chamado WS Dual HTTP Bind. Então, ele vai me permitir que todo esse processo funcione também em cima do protocolo HTTP. Tá? Então, agora, se eu rodar, provavelmente o meu hosting vai executar sem problema nenhum. Bom, aí, olha só, a gente precisa reatualizar o nosso serviço. Então, aqui, botão direito em cima da referência, e eu posso clicar nesse item, Update Service Reference. Então, o que vai acontecer? Quando eu clico aqui, ele vai se contactar ao serviço, vai extrair novamente o WSDL, vai ver o que mudou e vai aplicar essas mudanças no meu arquivo de configuração, o appconfig, e também na classe que representa o proxy do serviço. Tá legal? Vamos esperar que ele concluir o processo. Ele está atualizando aqui o arquivo de configuração, de acordo com as informações que ele extraiu no metadado da WSDL. E agora, se a gente notar aqui, o que aconteceu aqui? Notem que ele já trouxe aqui os dois binds, NET TCP Binding e WS Dual HTTP Binding. Bom, o que acontece nesse caso agora, olha só. Se a gente abrir aqui a classe que representa o serviço, a gente vai notar algumas mudanças aqui. Tá? Então, a classe proposta, aquelas classes, aqueles tipos que são reconstruídos aqui, não mudam em absolutamente nada. Tá? Então, aqui, eu vou até diminuir aqui para facilitar a visualização. Então, olha só, continuo tendo a interface que representa o contrato, tá legal? Só que aqui ele deve me trazer também a interface que representa o callback.
Tá? Então, é essa interface que eu tenho que implementar em alguma classe do lado do cliente para que a gente consiga recuperar o callback. Bom, depois disso, o resto aqui é basicamente a mesma coisa, com exceção dessa classe aqui. Tá? Então, essa classe da onde o proxy herda, ela faz toda a manipulação e o gerenciamento de quando a comunicação é feita sob o tipo de mensagem duplex. Tá legal? Bom, feito isso, a gente precisa agora criar como consumir esse serviço one-way e, principalmente, como capturar o feedback que o serviço vai dar para a gente. Bom, vocês devem lembrar que nós criamos aqui uma interface bem simples. Tá? Então, nesse primeiro método, nesse primeiro formulário, no evento load, nós extraímos a quantidade de recurso disponível. Tá legal? E aqui, ao clicar nesse botão criar nova proposta, ele vai abrir um segundo formulário, onde eu tenho aqui um formulário bem simples que a gente vai abastecer aqui para preencher todas as informações necessárias para poder efetuar um empréstimo. Tá legal? Então, agora aqui que vai entrar toda a mágica. Bom, no evento analisar proposta, eu já criei aqui para antecipar, para facilitar, toda a criação dos objetos, tá? E vinculando a eles as propriedades, as informações vindas daqueles controles de interface, text box, drop-down list, aquela coisa toda. Então aqui a coisa é bem simples, eu ainda não estou efetivamente comunicando com o serviço, eu estou apenas criando a estrutura da minha proposta, instanciando a proposta, determinando qual é a data, o número, o status, determinando qual é o cliente, pegando o nome dele do text box, pegando a empresa em que ele trabalha, a idade, o salário e vinculando ele à propriedade cliente da proposta. A mesma coisa com o empréstimo. Estou definindo aqui as informações que o usuário está digitando na tela, pegando a taxa de juros, o valor e atribuindo o empréstimo também para a proposta. Bom, a primeira coisa que nós precisamos atentar aqui é o seguinte: é a criação do proxy. Então, a gente sabe que nós temos aqui serviço de gestão de crédito e aqui eu tenho o meu proxy. Então, olha só, crio o proxy e agora que entra a diferença toda em relação ao consumo de uma operação request reply em relação a uma operação one way e que recebe o callback. Então, olha só, a primeira coisa que nós precisamos atentar aqui é a implementação do método, da interface e gestor de crédito callback. Tá? Só para explicar aqui, eu tenho o namespace, tá? Completo até o serviço, que foi criado na primeira vez que nós fizemos a referência, só que eu coloquei um alias aqui para ficar mais fácil. Então, aqui eu vou usar a mesma técnica. E aqui a mesma coisa. Bom, então olha só, uma vez que eu implemento essa interface na minha classe, nesse caso no meu formulário, ele já me traz aqui a minha proposta. Aliás, ele me traz o método que nós criamos lá do lado do serviço. Tá? Então, aqui qual que é a ideia? Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: se a proposta, aliás, se o status for igual a aprovada, então o que eu vou dizer? Vou dar um message box aqui para ele. Proposta aprovada. Se não, message box show, proposta não aprovada. Tá? Algo bem simples. Bom, o segredo todo também está aqui na hora da gente instanciar o meu proxy. Tá? Então, olha só, na hora que nós instanciamos o proxy, o que nós vamos fazer aqui? Há um overload, aliás, há uma versão aqui do
do meu construtor em que ele recebe uma instância da classe chamada instance context. Então, aqui, na verdade, essa classe, o que que ela traz? Ela vai passar para o meu serviço, para o meu proxy, a instância da classe onde a interface de callback está referenciada, está implementada. Para que isso? Para que quando o callback acontecer, para que quando o serviço comunicar com o cliente, ele vai falar o seguinte: olha, cliente, eu preciso disparar o método proposta analisada. Esse método está onde? Aí você está dizendo aqui para ele, ó, ele está implementado nessa classe aqui, nessa classe chamada proposta, que representa o meu formulário corrente. Então, o que vai acontecer? Quando o método for disparado pelo serviço, automaticamente o WCF vai disparar isso aqui para a gente. Tá? E aí vai dar um feedback para a gente do que o processo foi finalizado. Bom, então olha só, uma vez que eu criei isso, tá? Chega o momento de eu efetivamente mandar a minha proposta para ser analisada. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o proxy, ponto analisar proposta e passar como parâmetro a proposta que eu acabei de criar aqui. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a chamada para o método OneWay é a mesma coisa para a chamada de um método request-reply, não muda absolutamente nada. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente já sabe que o método retorna void, tá? Ou seja, não tem retorno nenhum. Então, basta eu passar essa minha proposta, automaticamente o serviço vai ser disparado, vai começar o processamento e quando ele finalizar, ele vai devolver isso para o cliente em formato de callback. O cliente vai ter que disparar esse método. Um outro detalhe importante aqui, pessoal, é que na criação do proxy, eu ainda preciso passar qual é o endpoint, através de qual endpoint eu quero me comunicar com o serviço. Então, assim como a gente já tinha visto anteriormente, a gente precisa especificar aqui qual dos dois endpoints a gente quer utilizar. Eu vou optar aqui pelo TCP. Então, aqui o que vai acontecer? O segundo parâmetro aqui, eu especifico que a comunicação vai ser por intermédio do endpoint TCP. Uma outra coisa importante, tá, é na criação do contrato de callback, a gente também dizer que a operação de callback, proposta analisada, também será do tipo one-way. Isso é necessário para evitar possíveis deadlocks que eventualmente possam acontecer no teu serviço. Tá? Porque na hora que o callback acontece, na hora que o processo é devolvido para o serviço, para ele continuar a execução, pode acontecer que o serviço esteja bloqueado e, consequentemente, ele não vai conseguir acessar os recursos. Então, a gente vai ver isso com mais calma quando a gente for abordar sincronização no ambiente multithread. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso agora. Mas a boa prática, quando você constrói serviços com callback, é que tanto o serviço que starta, que é enviado do cliente para o serviço, quanto do serviço para o cliente, a boa prática é sempre determinar, especificá-los como sendo one-way. Bom, uma vez configurado isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou startar os dois projetos. Deixa eu ver se eles não estão rodando aqui. E vou startar os dois projetos. O primeiro o host e depois o cliente. Bom, então o hosting está rodando e agora o cliente também. Agora o que vai acontecer? Vou criar uma nova proposta. Então notem o seguinte, vou colocar o meu nome, vou colocar o nome da empresa, a minha idade, o meu salário, reais, o valor que eu quero fazer um empréstimo, eu quero emprestar R$8.000, qual taxa de juros? 0,08 e
quantas vezes eu quero fazer, 24. Então, o que vai acontecer? Ao clicar no botão Analisar Proposta, a mensagem vai ser enviada para o serviço, eu posso continuar manipulando aqui o meu formulário, tá? E quando o processo acabar, eu vou ser notificado que a proposta foi aprovada ou foi rejeitada, e depende do que o serviço me enviar de acordo com a regra estabelecida. Então, o que vai acontecer? A gente pode continuar trabalhando com o nosso formulário enquanto o processo é executado de forma independente do cliente. Tá? Então, eu continuo trabalhando, obviamente que é importante dizer, tudo isso acontece, o cliente continua ativo porque a minha requisição foi do tipo one way. Então ele disparou para o serviço e eu continuei trabalhando. O serviço está trabalhando em paralelo e a hora que ele termina, ele dispara uma mensagem one way para o cliente, que nada mais é do que o callback, ou seja, ele vai até o cliente e vai executar o método proposta analisada, tá? E onde está esse método? Na verdade, ele está nessa mesma classe, esse método foi fornecido justamente porque eu implementei essa interface que nós definimos lá atrás, lá no serviço, e que nós informamos no construtor da classe. Tá? Aliás, do proxy. Um detalhe importante, pessoal, é que quando nós instanciamos um proxy que possui um contrato de callback vinculado, obrigatoriamente você precisa passar a instância dessa classe, instance context, passando para ele a classe que implementa a tua interface de callback. Tá? Como no nosso caso foi essa própria classe onde ele está sendo chamado, então você pode passar o dis. Tá? Mas eventualmente, se você tivesse essa classe implementada numa essa interface implementada numa segunda classe, bastaria você passar a instância dessa classe que as coisas também funcionariam sem problema nenhum. Tá? Então, aqui, olha só, a chamada para o método OneWay não mudou nada em relação à chamada para o método request-reply. Tá legal? Então, para quem consome, as coisas acabam ficando um pouco transparentes. Tá legal? A gente vai ter mais tarde, em um futuro vídeo, a chamada do método efetivar a proposta. Nesse caso, eu não vou ter nem callback. A ideia é disparar e esquecer do retorno mesmo. A ideia é deixar tudo acontecer e eu não estou interessado no retorno que eventualmente esse método traria, como por exemplo uma exceção. Tá certo? Bom, então aqui para recapitular, os tipos que nós temos de comunicação, só para a gente recordar aqui, nós temos o request reply, tá certo? Onde eu mando a mensagem de requisição, ele processa, enquanto o processo não finalizar, eu não tenho o retorno da mensagem e, consequentemente, eu não consigo evoluir na execução da minha aplicação cliente. O one way, eu disparo e esqueço qualquer resultado, tá certo? Seja exceção, até mesmo exceções, eventuais erros que aconteçam durante o processamento, eu jamais vou ser notificado desse problema. E eu posso ainda usar os contratos, aliás, os callbacks que utilizam a comunicação duplex, que é a comunicação bidirecional, onde eu envio uma requisição para o serviço faz o que tem que fazer, e eu continuo trabalhando também com o meu cliente, e em algum momento o meu serviço dá callback, faz um callback para o meu cliente. E aí ele vai chegar lá no cliente e disparar aquela mensagem, aquele método que foi implementado e que foi consequentemente fornecido pelo próprio serviço. Bom, e no nosso caso aqui, no nosso cenário, nós falamos aqui dos dois métodos que nós temos, que é a requisição-resposta, que utiliza esse padrão. Já o analisar proposta, ele trabalha no padrão one-way e o callback acontece para o cliente. Tá? Em algum momento, quando a proposta for analisada, ele me notifica quando o processo finalizou. O método efetivar a proposta, que é efetivamente one-way, ele só dispara e esquece, continua trabalhando.
E, finalmente, o recuperar propostas, que na verdade é requisição-resposta, e, e o meu cliente vai ficar parado, bloqueado, enquanto o resultado não voltar. A gente vai falar mais detalhadamente a gente vai abordar um outro cenário para a gente utilizar essa requisição-resposta no ambiente de processamento assíncrono do lado do cliente, tá? Então a gente vai falar isso no vídeo seguinte, tá ok? Bom, então, pessoal, por hoje é tudo. Se vocês depois quiserem visitar o meu site, ali a gente tem um artigo exclusivo que aborda exatamente os tipos de mensagens e alguns detalhes a mais de como isso funciona, os bastidores do WCF, como ele faz para poder gerenciar esse tipo de mensagem. Então você pode estar utilizando para poder servir como uma referência aí nos teus estudos nessa feature do WCF. Muito obrigado pela audiência.